Olá, estamos no programa Mulheres e hoje nós vamos falar de saúde. O assunto é um problema que afeta milhares de pessoas, a dor de cabeça. Mas não é aquela dor comum, não. É o tipo mais grave que pode vir acompanhada de enjoos e até vômitos, a conhecida enxaqueca. E quem vai trazer para a gente as orientações é o doutor neurologista André Luiz Marque. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Para darmos início à nossa conversa, doutor, nós gostaríamos que você explicasse a diferença entre uma dor de cabeça comum, que às vezes pode ser muito forte também, e a enxaqueca. Tá, assim, ó, a dor de cabeça é um sintoma, tá? A enxaqueca é uma doença. A dor de cabeça, praticamente todas as pessoas vão ter na vida, em algum momento, tá? Dependendo da idade e da fase, por exemplo, adolescentes eles têm dor de cabeça 2, 3 vezes, a grande maioria por ano, tá? E não é um problema. Então, a maioria das pessoas, 95, 98% das pessoas vão ter dor de cabeça pelo menos uma vez na vida, ou uma vez no ano, né? Como um sintoma, por exemplo, de gripe dá dor de cabeça. Sinusite pode dar uma dor no rosto aqui que incomoda também, né? Às vezes a pessoa faz muito exercício, etc, pode ter um pouquinho de dor, mas isso é um sintoma, tá? Isso é um sintoma da dor de cabeça normal? É, normal, tá? Que é relacionado com algum outro problema, tá? A enxaqueca são dores que se repetem, tanto que tem uma campanha da Sociedade Brasileira de Cefaleia que fala 13 é demais, né? Para a pessoa saber que tem enxaqueca, quando a pessoa começa a ter pelo menos mais do que 3 vezes por mês dor de cabeça, já tem que procurar um médico, tá? A enxaqueca é um problema, por isso eu disse que é uma doença, é um problema genético, tá? Que as pessoas têm um defeito no sistema central de modulação da dor, tá? Então isso não funciona direito. Tá? Porque a gente tem no corpo da gente um sistema de controle da dor, que funciona mais ou menos assim. A gente tem um estímulo doloroso, tá? Por exemplo, eu finquei meu dedo coloquei o dedo na chapa quente, por exemplo, tá? Isso caminha até meu cérebro, dá uma informação. Lá no cérebro essa informação é processada automaticamente, né? Sem a gente ter consciência disso. E o organismo toma providências em relação a isso também, para diminuir essa dor, para controlar essa dor, para ver o que vai fazer. Por exemplo, a gente sabe em situações de estresse, na guerra é comum, os caras estão lutando lá, às vezes tomam um tiro e nem sentem, né? Nem sentem. Ou perdem um dedo, coisa, exatamente, não sentem nada. Na pessoa que tem enxaqueca, isso em determinados momentos não funciona direito. Então, esses estímulos às vezes acabam gerando uma situação em que secretam substâncias no cérebro que não deveria ter sido secretadas naquele momento e a cabeça começa a doer, e latejar, etc. E não só isso, né? Porque é importante que a enxaqueca não é só dor de cabeça, tá? Ela dá outros sintomas que são muito importantes. Dependendo da idade, isso pode variar, mas assim, enjoo, até desmaio, vertigem é muito comum, a sensação de tontura, tá? Cansaço, dor no pescoço, várias outras coisas, tá? Que podem ou acompanhar a dor, ou vir antes ou depois da dor, né? E existe, assim, uma idade para isso? Assim, ó. Geralmente, tá, isso começa na idade que a pessoa é mais ativa, assim, entre 15 anos até os 30, por aí. Tem gente que começa um pouco mais tarde, mas geralmente é nessa época, tá? Isso dá em criança também, tá? A gente sabe que 8% das crianças têm enxaqueca. 8%? Tá? É comum em criança não se manifestar como dor, em criança pequena, né? Geralmente se manifesta mais como cólica, enjoo, vômito. Sem explicação. É aquela criança que seguido tem dor abdominal, dor forte, às vezes chega aí no hospital e nunca se acha nada. Só uma virose. Vômito frequente também pode ser mas tem umas crianças que já começam com dor. E elas sentem a dor na cabeça? Algumas sim já sentem desde pequena. São os sintomas de uma enxaqueca? Dor, a criança geralmente sente uma dor latejante dos dois lados da cabeça. Deixa eu te perguntar uma coisa, André, o que dói na cabeça? É o cérebro ou a musculatura? O que dói é toda a parte de fora, né, do escalpo.
Sim. da pele, do escalpo, dos músculos e dos vasos, da parte aí de fora da cabeça. Porque a tá? impressão que dá é que às vezes o cérebro parece que vai explodir, né? É. Não tem Mas nada a ver. é tudo aqui cérebro assim, ó. não dói, né? Não, o cérebro Tá não bom. dói. É tudo a parte de fora. E existe um grupo de risco, né, dessas pessoas que são mais propensas à doença. Inclusive, o índice em mulheres é maior do que nos homens, né? Porque, por exemplo, a enxaqueca com aura, tá? Que é um tipo de enxaqueca onde a pessoa, antes de ter a dor, tem o que se chama de aura, que é um sintoma que aparece antes. Às vezes aparece, às vezes não aparece. Às vezes a pessoa tem aura só e não tem a dor depois, tá? Mas o mais comum são as auras visuais, né? Então a pessoa é aquela que enxerga umas mosquinhas piscando assim. Às vezes a pessoa tem isso várias vezes, ou quando está começando a ter enxaqueca, quando é muito jovem, só tem isso, enjoo, sente mal, não chega a ter a dor mais adiante. A menina é muito comum começar a ter dor quando começa a menstruar, tá? Porque tem a ver com o ciclo hormonal, né? E a enxaqueca é 3 vezes mais comum em mulheres, né, do que em homens. Mas também quando dá em homem não que, sei se... Tá. É que o tipo de dor mais forte que tem, tá? Que é o cluster headache, que é a dor de cabeça mais forte que existe, essa é mais comum em homem. Sobrou alguma coisa? Alguma, eu ia falar agora, Tânia, alguma coisa. É uma sobre dor os horrível. Sorte que não é uma coisa tão comum, tá? Mas é o que chamava antigamente da cefaleia suicida, que as pessoas chegavam a se matar. Certo. Até hoje ainda se matam por causa desse tipo de dor, desse tá? tipo de dor. É uma dor muito forte. Mas é bem diferente da enxaqueca, tá? Mas tu estava falando da parte genética. Isso. Né? Que a enxaqueca com aura, a migrânia com aura, né? Ela é genética e ligada ao gene feminino, tá? Então geralmente passa da avó para mãe, depois para Ou não pra passa filha. para mãe, passa para filha, Isso, né? pula um. Isso. Pula uma aí. geração. E daí a pessoa, um dos sintomas é ter um distúrbio visual. O mais comum é visual, mas pode ser outras coisas, tá? O mais comum são essas mosquinhas, mas tem gente que tem Tontura. Tontura, isso, Fortíssimo. vertigem, sente as Náuseas, coisas girando, vômitos. se sente mal. E aí náusea. tratam a As narinas. tontura como se fosse uma labirintite. Isso, e aí, As narinas parece que ficam mais ressecadas Tem nos gente, dias anteriores. Tem gente que tem uma série de sintomas, tá? Que pode, né? Tem gente que lacrimeja, entope o nariz, Isso. sente o rosto inchado, pode o rosto ficar suado, um monte de coisa pode acontecer, tá? Tem gente que entope o ouvido. A aura, por exemplo, muito comum também é formigar a mão. Formigar a mão, formigar o rosto. E isso só um lado do corpo? Pode ser de um lado, pode ser dos dois lados, dois. pode variar. Às vezes as pessoas confundem com um AVC, né, com uma isquemia cerebral, tá? Que não é comum em gente jovem, isso geralmente acontece em gente jovem. Tem a migrânia hemiplégica, que não é tão comum, mas a gente já chegou a atender um paciente aqui que a paciente fica hemiplégica, como se tivesse tido um AVC mesmo, paralisa todo um lado do corpo, né? Essa também é uma que é bem familiar e o caso era clássico, porque o pai dela também tinha. Olha só. Doutora, e as Ela tinha pessoas igual. assim, dentro do grupo de riscos, nós temos também as pessoas que são mais obesas, né? Pessoas que moram em grandes centros urbanos. Assim, porque o que acontece? O estresse, ele é um dos fatores desencadeantes mais importantes para enxaqueca. Estresse, ansiedade, tá? Tem outras coisas também, obesidade, outros problemas assim. Tabagistas também, né? Tudo isso, tá? Porque o que acontece? A enxaqueca, a pessoa tem um defeito de fabricação no sistema da dor, então que ele está funcionando mal. Qualquer coisa que irrite isso pode desencadear a crise, pode ligar esse modo enxaquecoso, tá? Então a gente sabe que para a pessoa que tem enxaqueca, a obesidade é um fator de risco, estresse, ansiedade, depressão, por incrível que pareça não, mas ansiedade sim, tá? A pessoa tem que dormir bem, descansar bem, se alimentar bem, jejum é ruim também. Tá? O excesso de excesso de exercício físico também e a falta dele, né? É também. muito ruim, ou a falta ou o excesso, tá? Então uma pessoa que tem enxaqueca, na verdade, ela tem que ser super mega regrada. Isso, o ideal seria que tivesse uma agenda com tudo certinho, assim, que não tivesse nenhuma surpresa na vida Pra não nunca. desencadear jamais. São- Que são tudo Nossa, mas é fatores. difícil tivesse também, uma né? rotina perfeita. Aí é difícil. É difícil. Dormir sempre na mesma hora, acordar sempre na mesma hora,
comer sempre nas mesmas horas. Meu Deus, tá? então tem que virar um robô. Ligar a tecla robô e vamos... Algumas pessoas conseguem resolver a vida sem remédios, por exemplo, tá? Só com Mas essa regra muitas toda. pessoas, que isso é quase impossível, né? Claro. Mas, assim, Porque nós temos ali vários fatores ambientais, né? Que a gente Também. já estava falando no início. mudança de temperatura também, agora essa época que está assim, agora o consultório fica cheio de gente, Cheio. tá? E não só da enxaqueca, como dessa labirintite, que se chama aqui. Como eu estava falando, a principal causa de vertigem, labirintite em pessoas jovens é a enxaqueca. E os cheiros também, né, dos ambientes provocam isso, né? A gente vai falar que muitas pessoas, até o cheiro da gasolina, né? Sim. Desencadeia Mas isso é perfume. nas pessoas que são enxaquecosas, tá? Isso, quando a pessoa está com o modo enxaquecoso ligado, está com aquela modulação da dor que não está funcionando bem, várias coisas podem desencadear a dor. Assim, alimentos... Dentro dos alimentos, quais... Os cheiros também. Essa questão dos alimentos é interessante, porque antigamente se achava, a pessoa não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. O chocolate era muito culpado, né? O chocolate dá dor de cabeça. Queijos, né? Isso, queijos, embutidos. Embutidos. Hoje a gente sabe que não. Isso só acontece quando a pessoa está com o modo enxaqueca ligado. A pessoa é enxaquecosa e está num momento já propício para ter enxaqueca. Então ela já está com a desmodulação funcionando, tá? Porque aquilo do nada começa a funcionar mal. Daí nesse momento a pessoa sente um cheiro de alguma coisa, pode ter dor, a claridade pode, o excesso de exercício, alguns alimentos. A pessoa nessa hora sente vontade de comer chocolate. Então agora se descobriu isso, que o chocolate não é a causa, ele é um sinal que a pessoa já está entrando num... É um fator que antecede, né? Antecede, Que é um tem alguns pródromo. sinais que a pessoa pródromo. sente, né? Tem os sinais que a pessoa pode sentir antes de ter, que se chama de pródromo. Que André, esse tu é tava- a vontade de comer o chocolate. Vontade de comer chocolate é um sinal que a pessoa vai ter uma crise, entrar numa crise de enxaqueca. Tu estava dizendo que até o encostar, né? O tocar, Isso. a pessoa que está Isso. com enxaqueca não pode ser tocada. Por isso que Tem algumas, é que tudo isso, assim, ó, não é todas as pessoas que têm todas Os essas mesmos coisas, sintomas, tá? claro. Tem os que são mais comuns e que são menos comuns, mas essa hipersensibilidade tátil é uma coisa que algumas pessoas têm, tá? Tem pessoas que têm até febre quando está entrando em ciclo de enxaqueca, diarreia, retenção de líquido, a pessoa incha, tá? Pode acontecer, várias coisas. A fotofobia, né? Fotofobia é uma das Aversão à mais luz. comuns. Fotofobia é uma das coisas mais comuns. E a fonofobia luz também, incomoda né? O som, também. né? A aversão ao som. E a Isso dos menstruação? cheiros se chama osmofobia, que é a pessoa se incomoda com os cheiros, né? Isso é muito comum que tem enxaqueca. Eu tenho enxaqueca também, estou bem controlado, tudo, mas eu me lembro quando eu era criança, eu tinha pavor de ir no centro de Porto Alegre, quando tinha que ir com a minha mãe ou com a minha avó, sempre tinha que entrar naquelas lojas de cosméticos que tinha no centro lá. Aquilo eu tinha horror de entrar naquilo, porque aquilo eu já me sentia mal quando eu entrava lá dentro. E não sabia o porquê. É por causa dos cheiros, aquilo. Aham, mas tu Loja sabia de que tu tinha perfume. enxaqueca naquela não, época? naquela época não, eu me sabia. lembro, agora essas reminiscências, né? Agora eu sei que é por causa disso. Então, a minha filha, pequena, que também é enxaquecosa, porque isso é genético, né? Ela tem isso, assim, ela não, loja de perfume, ela tem horror, ela não consegue usar perfume. Eu não consigo usar perfume também. Me André, incomoda. e qual é existe um tratamento? Por exemplo, assim, eu conheço uma pessoa que tem enxaqueca. Eu posso indicar. Qual é o médico? É um neurologista O ideal que trata é enxaqueca? consultar com um cefaliatra, tá? Que chama o neurologista que se dedica a tratar a enxaqueca, tá? Porque enxaqueca é uma situação bastante complexa. O diagnóstico, ele se dá basicamente por conversa. Tem que conversar bastante com a pessoa. Saber todo o histórico da pessoa, Então, né? uma consulta, às vezes, para a questão da enxaqueca, leva mais de 1 hora de conversa. Tem várias coisas que tem que se perguntar. Sim, tem que tá? saber toda a história da E pessoa. é um tipo de consulta que tem que ser direcionado pelo médico. Assim, na verdade, são milhares de perguntas que eu tenho que ir fazendo para a pessoa, para entender. Porque as pessoas que têm enxaqueca por si só, muitas vezes elas não conseguem contar tudo que é importante. Então, é comum na consulta a gente começa a perguntar e as pessoas, mas é isso mesmo, doutor, eu tenho isso. Ah, isso também, eu sempre tive. Eu me lembro disso, isso é verdade. Tá, não acontece isso, acontece também. Vai conduzindo. Isso, é uma anamnese toda conduzida. Então, o ideal é consultar com um especialista, tá? Isso tem trabalhos mostrando isso, que de um modo geral, os clínicos gerais e os próprios neurologistas que não trabalham com enxaqueca, eles não tratam esses pacientes da maneira adequada, na grande maioria das vezes.
Tá? E o tempo de duração das crises? Não por assim? culpa deles, é porque claro. a enxaqueca é um assunto complicado. Complicado? Sim, dá pra ver que é bem complexo mesmo. Eu tinha essa Pois é, pergunta. tempo de duração de crise. O tempo da crise, não, eu posso responder. A enxaqueca, a migrânia clássica, tá? A migrânia com aura, sem aura clássica, é característica que dura horas, porque tem alguns outros tipos de cefaleia, tá? Que dão dores muito rápidas, mas isso não é comum, tá? São outros tipos de dor. Tem inclusive gente que tem dor contínua, hemicrânia contínua, a pessoa tem uma dor contínua, que nunca passa, tá? De um lado da cabeça. Mas essas coisas não Nunca são... passa durante o tempo que tá com Não, tá enxaqueca. sempre com dor. Tá sempre com dor. Sempre. 24 horas por Sempre. dia, Sempre. 7 dias da semana, Acaba ao mês. acostumando, sim, Sempre. é isso. Sempre. Sério? Não, não é o meu caso, não, graças a Deus. Isso, felizmente, não é comum, tá? O mais comum é a enxaqueca, que chama a migrânia, né? Que o nome vem da hemicrânia, do grego, porque isso já tem descrições desde a época do Esculápio, na Grécia Antiga, Grécia. dessa dor, que chamam de hemicrânia, que era doer metade da cabeça. Então acabou ficando migrânia, né? Em inglês é migraine, tá? Que é a enxaqueca. Que migra, Enxaqueca. vai e volta. O clássico disso aí é durar horas a dias, tá? Então, o clássico da enxaqueca é durar pelo menos algumas horas a dias, com intervalos. Tem momento que passa, dá uma melhorada, daqui a pouco volta. Quem tem migrânia crônica tem uma dor de fundo, que se chama. Então, a pessoa está sempre com o modo enxaqueca ligado, sempre. Então, ela vai estar sempre com uma dor residual, fraquinha, de fundo, tá? Inclusive, quando passa a mão na cabeça, dói. Que isso acontece com a pessoa que tem várias dores em seguida também. Você tem 3, 4 dias seguidos de dor, a pessoa fica um farrapo, fica horrível, tá? Assim, Nós vamos que dar horror. uma paradinha para os comerciais e a gente continua o nosso bate-papo aqui sobre enxaqueca com o Dr. André Luiz no próximo bloco. Fiquem conosco.